com a igreja uma passagem de Esdras. Ontem nós estávamos editando um vídeo na casa de Zadok que fala justamente sobre Esdras. E aí eu falei assim, Senhor, vamos dar uma lida no livro de Esdras essa noite para a gente fazer um devocional. E aí eu estava dando uma lida em Esdras 2, Esdras 2, capítulo 2, versículos 61 e 62 apenas, tá? Capítulo 2, versículos 61 e 62. Pode ajudar a calmar. O que me chamou a atenção, eu estava falando com o Senhor, eu falei, Senhor, como que o povo, que sai ali do Egito, lá em Êxodo, e esse povo vê tantas maravilhas, lá de Êxodo até Esdras, são praticamente 1000 anos, mas são 1000 anos de muita história, né, irmãos? São 1000 anos em que o povo passa ali o Mar Vermelho, são 1000 anos em que o povo chega na Terra Prometida, eles veem não somente aquilo que Deus prometeu, mas eles veem a promessa se cumprir. É um tempo onde os juízes vêm, o povo tem a oportunidade de adorar o Senhor, e aí quando eles começam a querer se desviar, Deus chama novamente, dá outra oportunidade. E aí nesses 1000 anos o povo acaba sendo exilado, né? A palavra do Senhor fala que eles ficaram 70 anos em exílio. E diante de tantas maravilhas que eles viram, gente, é um povo que viu, né, ali Davi, viu Salomão, teve a oportunidade de ver o reinado, né, de Davi, que é um reinado muito bonito, tudo que Deus faz na vida dele, desde Saul, Davi e Salomão. E aí, esse povo, ele chega ali na época de Esdras, onde eles estão 70 anos no exílio. E o capítulo 1 e o capítulo 2, ele vem falar que Deus usa Ciro para fazer um decreto e permitir que o povo retorne para reconstruir o templo. E esse capítulo 2, ele vem citando praticamente 60 versículos de uma linhagem onde aqueles que guardaram a sua descendência, se guardaram no Senhor, eles comprovam que eles são filhos ali de Judá, que eles podem voltar para o templo, porque tinha esse costume, né? Eu sou filho, eu sou neto de fulano, de ciclano, e eles vêm se guardando. E o versículo 61 diz assim: também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abarias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, os de Beadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O que eu quero dizer para nós hoje como lição? Eles eram filhos dos sacerdotes. Eles tinham por obrigação guardar a sua linhagem, ser separados para o Senhor, para que eles pudessem exercer o sacerdócio. E não foi encontrado o registro. Nos tempos de hoje, nós temos hoje, desde que Jesus Cristo veio como Senhor e Salvador, o véu se rasgou e nós tivemos a oportunidade de ser chamados filhos de Deus. Não somente os sacerdotes que tinham acesso ao templo, nós passamos a ter essa oportunidade como sacerdotes, ter acesso ao Espírito Santo. Só que naquela época, eles não houveram aqueles que não guardaram a sua linhagem, não se guardaram, eles perderam esse direito, eles se tornaram perante a lei, perante eles, imundos. Irmãos, hoje nós que já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou você que ainda não aceitou, mas vai ter a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que entender que nos dias
mim e para você é o que tem tomado a nossa atenção desse mundo, o nosso trabalho, a nossa casa, a família, o mundo, a diversão, os shows, a alegria, o pecado, que tem entrado na nossa vida sem a gente perceber e tem tomado o espaço de viver e habitar na presença de Deus. E aí, sem perceber, eu me torno uma visita. Então, hoje, nós temos a oportunidade, das oportunidades agora, dos louvores, e eu chamo a igreja, chamo aqueles que estão em casa, a tirar um momento de reflexão, você mesmo com Deus. Porque essas coisas, elas são invisíveis aos olhos humanos. Mas diante de